não encontramos nenhuma vez essa palavra nas Escrituras. Nós não encontramos trindade, o termo na Escritura de fato. O termo ele é usado para sistematizar ou sintetizar um conceito que vemos nas Escrituras. Né? O termo ele é externo às Escrituras, mas o conceito de um Deus trino é interno às Escrituras. Né? Não há, muitas vezes nós temos visto pessoas atacarem a doutrina da Trindade dizendo: não existe Trindade na Bíblia. Não existe o termo Trindade na Bíblia. É muito diferente. Né? Ou seja, Trindade é um termo usado por nós para nominar um atributo de Deus nas Escrituras. Nós observamos, por exemplo, não existe o termo onisciência na Bíblia. É como nós chamamos o atributo divino de conhecer todas as coisas, de saber tudo. Não existe a palavra onipotência na Bíblia. É o termo que nós usamos para batizar a atribuição divina de ser o ser que pode todas as coisas. Né? Então, não é só a doutrina da Trindade. Há vários termos cunhados para descrever aquela doutrina bíblica. Né? Então, primeiro, o termo Trindade é o termo com o qual nós batizamos um conceito que está lá dentro da Escritura. Então, o termo Trindade é para apontar o fato de que o Deus revelado na Bíblia é um ser único, ele é um Deus só, mas desde Gênesis até Apocalipse, o tempo inteiro na Escritura nós vamos perceber que o ser desse Deus único é plural. Que esse Deus único da Bíblia, ele subsiste, um outro termo que também nós usamos para falar, porque é mais do que só existência, né? Esse ser, na sua natureza, na sua substância, esse Deus possui 3 pessoas nele. Isso vem do fato de que, quando a Bíblia vai falar sobre Deus Pai, quando a Bíblia vai falar sobre Jesus como Filho de Deus, nós temos aqui alguns problemas, que se nós entendemos que Jesus não é Deus, nós criamos certos problemas. Ou seja, um ponto pacífico aqui só há um Deus, beleza. Então, só que há certas afirmações sobre Jesus que só podem ser feitas acerca de um Deus. Quando nós falamos do Espírito Santo, não tem sentido o Espírito Santo não ser o próprio Deus. Ou seja, o Espírito Santo não é Deus. Como alguns expoentes já antigos do cristianismo começaram a dizer lá atrás, que o Espírito Santo é a energia de Deus em ação. Mas, quando nós vamos ouvir o que a Bíblia fala, por exemplo, Paulo vai dizer em Romanos 8 que o Espírito intercede por nós, que o Espírito conhece a mente de Deus. Como que o Espírito é a energia de Deus, se ele conhece a mente de Deus? O Espírito Santo não é a energia de Deus, o Espírito Santo é Deus. E assim também nós vamos ouvir nós vamos ler certas afirmações sobre Jesus, que vão apontar para Jesus como Deus. Já de cara em João 1, versículo 1, João vai dizer: no princípio era o verbo, ou seja, ele diz que o ser primário era o verbo. O ser primário na existência era o verbo, mas ele diz: o verbo estava com Deus. Opa, peraí. O verbo, que é o ser primário, estava com Deus, e a ideia do estava é eternamente. E aí ele diz: e o verbo era Deus. E aí ele vai dizer: e o verbo se fez carne, ou seja, equivale a dizer: e Deus se fez carne. Quando eu digo que Jesus não é Deus encarnado, eu estou criando problemas para a narrativa bíblica. Então, quando nós lemos a narrativa bíblica, nós vamos ver que a narrativa bíblica vai falar de Deus, falando de Deus como Deus que se faz carne, e é Jesus. Nós vamos ver a Bíblia falando do Espírito de Deus, já em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma vazia, o Espírito de Deus pairava, ou seja, Deus pairando sobre a face das águas era o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Então, Trindade
é um termo técnico que nós usamos para nominar uma verdade descrita na Escritura de que o ser de Deus é plural. Há três pessoas no ser de Deus, um Deus único, um só ser, mas esse ser é superior ao nosso ser, e nesse ser, três pessoas. Benção. Lembrando, queridos irmãos, que nós estamos falando a respeito do Catecismo Maior. Eu acabei de postar tanto no YouTube quanto no Facebook o arquivo onde se pode acompanhar pergunta por pergunta. Nós estamos aqui na pergunta 10, tá bom? Então diz assim a 10ª pergunta: quais são as propriedades pessoais das três pessoas da divindade? A resposta proposta é a seguinte: o Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. Mas como assim, o Filho foi gerado do Pai? Quando nós lemos essa palavra gerado, nós temos a tendência a pensar, uma mãe gera um filho. O Filho foi gerado do Pai dessa maneira? Então, Cristo foi criado pelo Pai? Boa pergunta, pastor Léo. E eu penso assim, né? Essa é a grande bênção do Que Palavra, porque essa é uma pergunta muito recorrente, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás eu dei uma aula sobre esse tema da Trindade na nossa classe de doutrina aqui na Igreja Presbiteriana da Penha, e essa foi uma pergunta feita por 3 pessoas na sala, né? Por quê? Porque as pessoas têm uma visão católica, né, da Trindade. Como que o católico enxerga? Ele enxerga a Trindade como se fossem 3 deuses. A visão católica, ela é uma visão triteísta, né? Por quê? Porque quando o católico reza para a Ave Maria, ele está dizendo assim, na tese, né? Peça para a mãe, que a mãe vai convencer o filho, né? Então, o católico crê na doutrina da Theotokos, né? Então, se Jesus é Deus, é uma lógica católica, se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus, né? E a gente precisa olhar um pouquinho para a história, né? Primeiro, perceber que o conceito da Trindade, ele demorou 400 anos para ser formatado do jeito que a gente crê hoje. Então você tem 400 anos de gente entendendo essa questão do Filho gerado pelo Pai, do Espírito gerado pelo Pai e pelo Filho, das maneiras mais equivocadas. Primeiro, na história, né, você precisa olhar para a tradição judaica, né? Qual é a tradição judaica? A tradição judaica, que é a tradição do Antigo Testamento, ela crê que existe um único Deus. Então você tem a teologia de Yahvé, né? Então você tem o Shema, você tem a unicidade de Deus. E por muito tempo, né, os teólogos eliminaram o conceito da Trindade por conta de uma influência parcialmente judaica, né? Depois você vai ter Tertuliano, né? E Tertuliano também teve uma compreensão equivocada, porque ele fazia isso que você fez na pergunta, pastor Léo. Ele subordinava as pessoas da Trindade, né? Então ele falava como se fosse nos dias de hoje aqui, quem manda é o Pai, o Filho faz o que o Pai manda, e o Espírito faz o que o Pai e o Filho mandam, porque um gerou o outro, né? Como se fosse assim, bom, Deus não deu conta, vou ter um filho aqui, né? Para ver se esse filho resolve o que eu não quero resolver, ou enfim, né? E começa a separar as pessoas da Trindade, né? Depois veio Orígenes, e Orígenes também, ele deu o nascimento ao gnosticismo, ao dualismo, depois ao arianismo. Por quê? Porque ele criava subordinações de importância na Trindade, né? Ele nem cria na divindade de Cristo, né? Cristo era um ser humano para Orígenes apenas, né? Depois de Orígenes, veio o triteísmo, que é de onde vem muito a doutrina católica, então entende 3 deuses, né? E eu vejo muito isso assim, né? Outro dia, pastora Maria, uma pessoa falou assim para mim, ai pastor,
eu amo Deus, mas eu sou mais amiga de Jesus. Porque parece que Jesus me entende mais. Então, tá certo eu orar mais para Jesus do que para Deus? Eu falei, irmã, senta aí, porque tá tudo errado. Vamos conversar, que você é politeísta. Né? Só para falar uma coisa para você. Você é politeísta. É no concílio de Nicéia e depois no concílio de Constantinopla e depois Agostinho de Hipona que vai sedimentar o conceito da Trindade. E é interessante porque alguns dias atrás aqui o pastor Amaury levantou uma bola no Que Palavra, que eu acho que quem está assistindo o Que Palavra deveria voltar nesse assunto e entender direito. Para você entender isso, pastor Léo, né, a pergunta sua está lá na Confissão de Fé. A Confissão de Fé é que fala isso, né? Que o Pai o Pai é eterno em seu poder e tal, que os três, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo em substância e poder, né, que o Pai não é de ninguém, o Filho é gerado eternamente gerado pelo Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Para entender isso, você tem que voltar na palavra eternidade, né? Você precisa entender que Cristo sempre existiu, que o Espírito Santo sempre existiu, que o Pai sempre existiu e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo em substância e poder. Então, não foi o Pai que fez o Filho nascer, o Filho sempre existiu. Não foi o Pai e o Filho que falaram assim, acho que agora está precisando de mais alguém, deixa eu ver aqui, vamos fazer o Espírito Santo? E geraram o Espírito Santo. Não, eles são eternos e eternos em sua substância, poder e unidade, né? É assim que a doutrina entende. E eu jogo isso na conta do que eu disse outro dia aqui, do opera ad intra. Não tem um ser humano, por mais que a gente possa, né, pastora Mauri, fazer uma teologia bíblica profunda e aplicar textos, e eu acho que nós vamos acabar fazendo isso hoje aqui de manhã, não há como. Essa é uma coisa que é o mistério do ser eterno de Deus, né? Uma vez o pastor Amaury falou para mim da visão, por que os muçulmanos acham, né, pastor, que a gente é politeísta. Podia falar um pouquinho disso aí para estender essa massa aí, que é interessante, né, e ampliar um pouquinho a resposta. Uma resposta histórica para poder, né, ajudar. A gente tem, né, uma das acusações do muçulmano fortes em relação ao cristão, né, é acusar o cristão de adorar 3 deuses. É interessante que a primeira grande polêmica, né, acontece com Ário, lá atrás, e desde Ário que cria, né, é até interessante o pastor Juliano falando da questão da subordinação das pessoas da Trindade, né? O Ário acreditava que Jesus, que o Filho havia sido criado por Deus um pouco antes da fundação do mundo, né? Na eternidade, pouco antes da fundação do mundo, e que havia, né, uma inferioridade de Jesus em relação a Deus, e Jesus é uma espécie de semideus na teologia de Ário, que é de onde os testemunhas de Jeová acabaram derivando a doutrina deles também. Mas é interessante que o Maomé, na sua crise religiosa, ele fica ali, ele quer ser judeu, ele quer aderir à ideia do judaísmo, de uma divindade, ele está se revoltando contra o politeísmo, né? Ele se levanta contra o politeísmo por perceber que o politeísmo está fazendo muito mal à Arábia, e ele se levanta contra isso. Ele vai ao judaísmo, mas ele é árabe, e o negócio de árabe e judeu, a conversa não rola, né? E tinha até mesmo as questões comerciais de Meca na época, e ali ele não flui bem na conversa com os judeus, e ele vai para o cristianismo. E quando ele entra no cristianismo, ele não consegue entender essa ideia de 3 pessoas no ser de Deus. Então, ele levanta essa acusação, né, de que nós adoramos 3 deuses, nós somos politeístas, e ele recusa o cristianismo, e daí ele constrói o islamismo como um misto de cristianismo e judaísmo. Se você olhar, nós vamos ver que tem um misto de judaísmo e cristianismo, e aí ele vai dizer que Jesus é só um profeta de Deus, e Mohammed é um outro profeta maior do que Jesus, mas Jesus também é um grande profeta, né? Mas não pode ser Deus. E essa incompreensão
do que a narrativa bíblica traz, é que gera no muçulmano a ideia de que nós somos politeístas, ou seja, você tem que de fato riscar o Novo Testamento, você tem que rejeitar o Novo Testamento e rejeitar grande parte do Velho Testamento para desconstruir a ideia da pluralidade de pessoas na divindade única existente, que é Deus, né? Essa é a questão, né? A Bíblia, ela não tem dificuldade nenhuma ao apresentar, ao revelar Deus, que o ser de Deus, esse ser de Deus é trino. Esse ser do Senhor Deus, ele é plural, é diferente do ser humano, que é, eu sou só eu e só consigo ser eu e mal consigo ser eu. Mas Deus subsiste em 3 pessoas ao mesmo tempo, né? É algo muito acima daquilo que podemos raciocinar. A respeito do relacionamento das pessoas na Trindade, por que Deus Pai abandonou Jesus na cruz? O abandono de Deus de Jesus na cruz é a condenação de Jesus. Jesus é Deus que se faz homem. Nós temos que olhar na construção do Velho Testamento já o princípio da necessidade da encarnação de Deus. Quando nós vemos a primeira e velha aliança, que é a aliança de Deus com Adão, Adão não cumpre a parte dele do trato. O trato de Deus com Adão é: se você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você terá acesso à árvore da vida e vai continuar comendo dela e vai viver eternamente. Mas se você me desobedecer, comer daquela árvore que está no meio do jardim, você perderá o acesso à árvore da vida e você vai morrer. Essa é a aliança, esse é o pacto, esse é o velho pacto. Nesse pacto, uma parte do contrato é Deus e a outra parte do contrato é Adão, o ser humano. Uma outra parte do contrato é uma aliança entre Deus e o homem, onde a outra parte da aliança é o homem. Só que Adão peca, viola a parte dele do contrato. E aí ele é condenado, ele é privado da árvore da vida, ele é privado da imortalidade, banido da presença de Deus, e ele se torna mortal, vive centenas de anos, mas morre. Seus descendentes, centenas de anos e morrem. E os outros, o tempo de vida vai encurtando, o planeta mais corrompido, Deus limita a própria vida humana, e nós vamos vivendo cada vez menos e chegamos ao formato que nós estamos aqui hoje. Mas agora pensem assim, nós temos agora na Bíblia uma nova aliança. Nós temos uma aliança. Aí o povo fala, agora Deus faz outro pacto com Abraão. As pessoas não entendem a aliança de Deus com Abraão. As pessoas olham na Bíblia e enxergam 5, 6, 7, 8 alianças. Não, só existem 2 alianças. A aliança que Deus faz lá precária, e a aliança maior que Deus faz, que está ilustrada na aliança de Deus com Abraão, está ilustrada naquela aliança da lei, que a lei não pode de fato salvar o homem, mas a aliança da lei vai apontar para o caminho da salvação. As pessoas precisam entender que a aliança é essa. A aliança de Deus não é uma aliança de Deus com Abraão. Quando Deus faz a aliança com Abraão, que a gente chama aqui a aliança da promessa, aqui Abraão pica os animais, corta um pedaço para cá, um pedaço para lá, fica ali esperando Deus passar entre os animais, e ele, Abraão, passar entre os animais. Era assim que se celebrava um pacto naquele contexto. Picava o animal, uma parte do pacto passava entre os animais, a outra parte também passava, estava selado o pacto entre as 2 partes. Bom, o que acontece ali naquele momento? A aliança que Deus está fazendo com Abraão é a aliança que Deus fez lá no Éden quando o ser humano cai. Deus faz uma promessa que tem a ver com uma aliança. Uma promessa é uma aliança. Uma promessa é o empenho da palavra. O que é uma aliança? O empenho da palavra. Eu caso, empenho minha palavra que serei fiel. Eu faço um negócio com você, empenho minha palavra que eu vou pagar. Nós montamos uma sociedade, empenhamos a palavra que vamos repartir o lucro. Não é? Isso é uma aliança. Então, Deus fez uma aliança com Adão e Eva logo depois da queda, uma outra aliança, que é diferente daquela em que Adão e Eva pecaram. Por que Deus não pode fazer uma aliança com Abraão agora? Porque Deus já fez com o ser humano pecou. O ser humano
como parte da aliança, já errou. Deus não faz outra aliança com quem já errou. Aí o que acontece lá na história de Abraão? Abraão fica tudo em trevas, Abraão não consegue nem ficar em pé. Aparece uma tocha de fogo e aquela tocha passa entre os animais para lá e para cá. E Abraão não passa. Não é curioso isso? Porque Deus faz uma aliança não com Abraão. A segunda aliança, a nova aliança, Deus faz uma aliança consigo mesmo que vai salvar, que vai abençoar Abraão e sua descendência. É aquela aliança que Deus fez na queda. Eu vou dar um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Qual é o contraparte da aliança? É Eva. Aliás, se você ler o texto, Deus está falando é com a serpente, nem é com Eva e com Adão. Quando Deus promete o Messias, Deus está dizendo, ele vai esmagar a tua cabeça. Ou seja, não é uma aliança com Eva, não é uma aliança com Adão, porque já tinham quebrado. E nem é uma aliança com Abraão, porque Abraão é filho de Adão, que já tinha quebrado a aliança. Ou seja, seria uma aliança inútil, com o ser caído, que já é infiel. Ou seja, eu vou fazer aliança com o ladrão. Não, eu vou fazer a sociedade com o ladrão. Não. O que Deus faz? Uma aliança consigo mesmo. Quem é a outra parte da aliança para que seja possível salvar o ser humano? É o próprio Deus se fazendo ser humano. É o próprio Deus se fazendo a outra parte da aliança. Era preciso um ser humano perfeito para ser uma parte fiel na aliança. Existia algum? Alguém conhece? Ninguém conhece nenhum outro ser, né, que pudesse ser uma outra parte da aliança de forma a cumprir o pacto com Deus. Então o que Deus fez? Deus mesmo se fez homem e se fez a outra parte da aliança. Então é uma aliança de Deus com o homem. Não Adão, não Abraão, mas o homem Jesus. Então, aqui é que nós temos essa questão lá da cruz. Quando Cristo morre na cruz, é o homem perfeito que não merecia a morte, que não merecia o salário do pecado, porque ele não pecou. É o outro Adão, o primeiro pecou e foi expulso, perdeu o acesso à imortalidade. Esse outro Adão não pecou, merece a vida eterna, merece acesso à árvore da vida, pode viver eternamente. Mas aí o que acontece lá na cruz? Ele é condenado. Para quê? Para que os condenados fossem absolvidos. Há uma substituição, aí é o sacrifício vicário. Ele morre como culpado, sendo inocente, para que os culpados, filhos de Adão, que merecem a morte, pudessem ser perdoados. Ou seja, Deus não pode simplesmente fingir que não pecamos. O pecado precisa ser punido. O salário do pecado é a morte. Então Deus não pode virar para mim e dizer assim, não, vou fingir que você não pecou. Ele está sendo impuro. Mas quando Deus pune em Jesus, e Jesus não é uma vítima inocente morrendo em meu lugar, mas Jesus é alguém dizendo, eu pago para ele ter outra chance. É o sacrifício pessoal para resgatar. Ou seja, a justiça é saciada. Então ali naquela hora, a ira de Deus caiu sobre Jesus, ele é a propiciação, a ira cai sobre ele, para que quem estiver debaixo dele seja protegido da ira. O senhor falou a respeito dessas duas naturezas que Jesus tinha. Ele era homem e ele era divino. Na cruz, quem morre? É Jesus homem ou Deus morreu naquela cruz? O princípio da teologia é que para se tornar homem, Paulo escrevendo aos Filipenses, introduz ali a fantástica doutrina do esvaziamento, diz que ele se esvaziou. Ou seja, Jesus não vem para a terra como Deus. Algumas vezes as pessoas se equivocam, falam assim, conhecendo Jesus os pensamentos. Está vendo? Ele era onisciente. Imagina Jesus na terra ouvindo os pensamentos de todos os moradores da terra. Não, ele não ouvia pensamentos quando estava na sua forma humana. Quando a Bíblia fala conhecendo os pensamentos, não é onisciência em Jesus ali. É discernimento ali. Às vezes a gente olha um para o outro no meio de uma conversa e sem o outro falar, diz, eu sei o que você está pensando. E acertamos. É perspicácia. É claro, Jesus tinha uma maior do que a nossa. Mas, quando Jesus vem para a terra,
ele se esvaziou da divindade. Ele vem como homem. Ele é perfeitamente homem. Tanto é que na hora da cruz, uma das coisas que a Bíblia usa para sinalizar isso é que ele fala assim, tenho sede. Por que ele tem sede? Por que ele tem sede ali se ele é Deus? Não, ele tem sede porque ele é homem. Ele tem sede, ele sente dor, né, ao estar ali. E o próprio salmo que ele recita ali, que é o Salmo 22, ele tem amarguras, ele tem angústias, ele tem medo. No Getsemane, ele tem medo de sua sangue. O que é isso? Humano. Jesus vai para a cruz completamente humano. Então não é Deus morrendo na cruz. A cena é, Deus se esvaziou de divindade e se tornou homem, né? Mas as pessoas falam, mas quando Jesus é batizado, aparece uma voz dizendo, esse é o meu filho amado. Não, aqui, assim, Deus está ao mesmo tempo aqui na forma humana. Ele é o homem esvaziado aqui, mas ele continua sendo Deus. Ou seja, ele é lá e aqui ao mesmo tempo. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Só que quem morre ali é o homem que Deus se fez encarnando. Não é Deus morrendo na cruz, é um homem, um Adão, a quem Deus se fez morrendo na cruz por nós. E assim, essa é uma das doutrinas mais lindas da palavra de Deus, né? Porque só pegando um gancho aqui para falar de algo que me ocorreu, esta é a garantia que nós ressuscitaremos. Por que nós ressuscitaremos? Porque Jesus ressuscitou. Então, quando nós chegarmos na nova criação, né, nós veremos Jesus que continua sendo totalmente homem e totalmente Deus. Nós veremos Jesus. Outro dia nós estávamos numa reunião, eu faço parte do Conselho de Música da IPB do Brasil, né? Sou o executivo do Conselho de Música da IPB do Brasil, e nós discutindo, aí, um dos nossos papéis é discutir as letras dos hinos da igreja, e aí num dos hinos, que eu não lembro o número agora, está lá, nós o veremos face a face. E a turma, rapaz, assim, mandou um documento para o Supremo Concílio que nós não veremos Deus face a face, né? Aí eu penso, o próprio Jesus falou, né, que os mansos verão a Deus, né? Então nós veremos Deus, nós veremos Cristo face a face. E essa é essa doutrina do esvaziamento, de Jesus ser totalmente Deus e totalmente homem, é que nos garante que nós também seremos glorificados, né? Este corpo será glorificado, a minha alma será glorificada e renovada e irá salva para a nova criação, e nós veremos Cristo face a face, totalmente homem e totalmente Deus. Você imagina, pastora Maria, o que vai ser dar um abraço em Jesus? Extraordinário, né? E nós veremos Cristo, e aí as pessoas confundem, né, nessa questão de ver a Deus, elas confundem aí que nós não veremos na eternidade Cristo humilhado. Nós não veremos Cristo crucificado, nós não veremos Cristo limitado geograficamente, nós veremos Cristo revestido de glória. Um pouquinho disso foi aquilo que Pedro, João e Tiago viram no Monte da Transfiguração. Foi tipo assim a fresta, Foi né? a frestazinha. Falou, vou dar aqui a seguir cena dos próximos capítulos, né? Vou dar um trailerzinho aqui para vocês verem, né? Jesus está dizendo ali, vou mostrar para vocês quem eu realmente sou. Vocês estão vendo aqui um homem só limitado? Não, eu me esvaziei. Ali, o portal de mundo físico e espiritual é uma gretinha e uma demonstraçãozinha. Ele diz, olha, é isso que virá. Então, o que veremos na eternidade, Cristo glorificado. Isso é ver Deus, isso é a glória de Deus, é a plenitude de Deus ali. Ou seja, a visão é aterradora, é maravilhosa, né, gloriosa. E ver isso ali vai bastar completamente. Aliás, nós ficaremos vendo a eternidade inteira com novidade a cada momento, né? É interessante, porque e o pastor Amaury, um mestre, né, em Apocalipse, né, todo o Apocalipse
baseado nesta visão de Deus, né? Quando João escreve, né, lá vou gastar meu greguinho agora aqui, Kai eidon tu uranu, eis que vi os céus abertos. Rapaz, essa é uma visão que deve transformar a nossa vida, porque tudo que a gente vê é esse caos que existe na terra, né? Tudo que a gente vê é pecado, tudo que a gente vê é descrença, tudo que a gente vê é maldade humana, é violência, mas de repente em Cristo eu vi os céus abertos. E como Cristo. E esse era o centro da pregação do apóstolo Paulo. Né? Quando o apóstolo Paulo pregava, ele não pregava que nem prega o Edir Macedo, que é miserável. Né? Deus vai te dar dinheiro. Deus, irmão, você quer dinheiro? Você está contente com essa porcaria? Você está contente com essa miséria? Você está contente com essa migalha que é esse mundo aqui? Esse mundo é um mundo caído. A gente vive num lixo. Isso aqui é um lixo. Não tem jeito. A sua saída é o governo. Irmão, você está olhando para onde? O irmão pega um câncer, aí ele fica olhando para o câncer. Ai, meu câncer, fica lambendo o câncer. Tudo bem, é uma doença grave, é difícil, mas eu vi os céus abertos. Isso muda a vida da pessoa. E a pessoa dizer, como Cristo foi glorificado. Outro dia eu falei isso na igreja, e o irmão falou assim, pastor, você não pode falar isso, porque tem que ter misericórdia das pessoas que têm câncer. Claro que tem que ter misericórdia, a gente ora, a gente busca a Deus, faz tratamento, faz quimioterapia, leva para onde tiver que levar, busca remédio, mas não é isso, o mundo não é isso. O mundo é a ressurreição, é para lá que Cristo aponta, nossa história está apontada para lá. Por isso que essa doutrina do esvaziamento de Cristo, ela é a base da nossa fé. Por quê? Porque se eu vivo uma vida cheia de coisas não resolvidas, se eu vivo uma vida cercada por pecados, essa é a garantia que esses pecados não têm domínio sobre a minha vida. E quando João está em Patmos sozinho, sem brincadeira, em Apocalipse 19, quando ele fala, eis que vi os céus abertos, e ele vê a volta de Jesus, eu olho para a minha vida, eu falo, glorificado seja o nome de Jesus, porque não importa o que vai acontecer no final, é que eu verei os céus abertos e o meu Jesus glorificado. E nós vamos viver na eternidade, isso é maravilhoso. Nós precisamos entender isso, né? Que resgate é esse de Jesus, de Deus se esvaziando e se fazendo homem. Né? Aqui nós temos o verdadeiro, né, protótipo do ser humano que Deus está criando. O Adão não era o ideal de Deus. O Adão não é o alvo final de Deus. O alvo final de Deus é Jesus. Então, Deus está nos chamando para ser uma humanidade no padrão de quem Jesus é. Quer um negócio mais glorioso do que esse? Padrão para o qual Deus está nos elevando para esse padrão de quem Jesus é. Esse ser humano que venceu a morte, esse ser humano imortal, esse ser humano santo, esse ser humano perfeito. Assim, o que é o melhor da vida comparado com isso? É por isso que Paulo vai dizer assim, eu preferia morrer e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Ou seja, Paulo está dizendo que o melhor da vida não se compara com o que está por vir. Porque, olha, é glorioso ser curado do câncer, é glorioso ser rico, ter a casa. Mas, gente, e a expressão de Paulo, né? Ele fala que ele considera tudo isso como perda. Ele chega a chamar o melhor da vida como estrume. Olha o que Paulo faz. Ele diz, é estrume, é esterco, ele diz, comparado ao que é Cristo. E as pessoas se desgastam, se matam, vivem só em função dessas coisas circunstanciais. E o chamado da Escritura é para colocar o coração na eternidade, não na temporalidade. Nós ouvimos que Jesus se esvazia da sua divindade, que ele deixa de ser Deus. Jesus poderia ter pecado? E se ele tivesse pecado, o que teria acontecido? Deus tem um plano B? Não, Jesus não poderia ter pecado, né? Jesus não poderia ter pecado. Porque, assim, é preciso
compreender isso biblicamente a partir da comparação da criação de Adão, né, e de Jesus como novo Adão, né? O primeiro Adão, ele foi criado inocente, né? O segundo Adão é Cristo encarnado. Então você tem a doutrina da encarnação de Deus ali, né? E a partir desse ser perfeito de Cristo, né? Quando você olha, por exemplo, para o Concílio de Calcedônia, quando você olha para a história da igreja, quando eles sedimentam, né? Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele enxerga a perfeição de Cristo como homem e Deus. Adão não era perfeito. Adão era inocente, né? Adão pecou porque não era perfeito. Porque se fosse perfeito, a serpente poderia tentá-lo de todas as formas que ele não pecaria, né? Você tem assim, uma dica para as pessoas que leem a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia como uma narrativa só e encontrar o que eu costumo chamar de espelhamentos da Bíblia, né? A teologia bíblica ajuda muito nisso, né? Então você tem o espelhamento da queda, né, da tentação, né, lá de Gênesis 3, você tem este espelhamento em Lucas capítulo 4, né? E a mesma estratégia que a serpente usa para tentar Eva é a estratégia que Satanás usa para tentar Cristo, né? Então você percebe Satanás tentando destruir o segundo Adão. E ali o diabo foi derrotado. O entroncamento do Evangelho, a partir da narrativa de Lucas, o entroncamento onde o diabo percebeu que deu ruim para ele. Lucas 4. Lucas 4. Né? Na encarnação você percebe a violência de Satanás usando a vida de Herodes. Você percebe a violência de Satanás naquela época do genocídio, né? E você percebe a avidez com a qual Satanás tenta Cristo em Lucas no capítulo 4. E ali Jesus venceu a serpente. Toda a narrativa de Lucas é desdobramento de Lucas 4, né? Dali Jesus só vai para Jerusalém, né? Jesus ele não dá nenhuma volta, né? É dali para a cruz. Você vai ver de Lucas 4 até o final, no capítulo 20, 21, até no capítulo 24 de Lucas, você percebe uma narrativa consecutiva mostrando, é a repetição do Antigo Testamento. Atos, escolha dos discípulos, atos poderosos de Deus na história, Jesus cumprindo todas as funções do Messias, rei, profeta, sacerdote. Ele cuida do povo, ele profetiza a palavra, ele entra em Jerusalém como rei perfeito, na cruz do Calvário. Ele paga a ira de Deus. E na sua ressurreição, ele é glorificado. Jesus é coroado na sua ressurreição como rei dos reis. Então, Jesus é perfeito, né? Por isso que o segundo Adão, ele foi maior do que o primeiro, né? Então, Jesus não poderia pecar. Adão poderia pecar. E outro dia, o meu amigo aqui, Amaury, falou uma coisa. Se Adão não tivesse pecado e tivesse tido um filho, o filho dele pecaria. Alguém pecaria no paraíso. E ia lascar tudo da mesma forma, porque ali não havia pessoas perfeitas. Deus criou seres humanos inocentes, né? Há uma diferença muito grande, né, de inocente para perfeito. Um abismo aí que separa as duas coisas, separa bem. E essa questão, né, de que se Jesus poderia ou não pecar, é exatamente por isso a encarnação. Porque o único ser capaz de não pecar é Deus. Então é por isso que o próprio Deus se faz homem, para ser um homem que não peca, né? Quando o anúncio de Jesus é dado por Gabriel a Maria, Lucas narra isso, ele vai dizer: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí o anjo explica: por isso o ente que estará em seu ventre será chamado de santo. Ou seja, por que esse
humano que é filho de Maria nasceu e é santo? Porque ele não é filho de José. Porque ele é gerado de forma sobrenatural. Ele é perfeitamente humano porque ele é filho de Maria. Ele é gerado a partir, né, de um óvulo. Só que a informação que starta o processo de gestação daquele óvulo não vem de um espermatozoide de um outro homem. A informação é posta ali pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, o Deus que colocou essa informação lá dentro, né, do espermatozoide do homem, agora colocou uma outra diretamente de forma sobrenatural por obra do Espírito Santo. Deus pegou a substância aqui, a informação, e colocou dentro daquele óvulo de Maria. Que substância é essa? Que informação é essa? É a informação do ser divino. Startou esse ser que é Jesus, que é santo, que é perfeito. Então, ele é o protótipo, né, do ser humano perfeito, que é o próprio Deus. Eu gosto sempre de repetir isso, que é, se Deus criasse um outro ser, que seja ser humano, que seja anjo, que fosse perfeito igual ele, e que não fosse ele, seria um concorrente dele. E Deus não criou e não vai criar concorrentes. O único ser perfeito no universo é Deus. E esse único ser perfeito se fez um único ser humano perfeito que existiu e que existe, e a partir do qual outros seres serão feitos perfeitos, porque serão aperfeiçoados para ser igual a eles. Igual ele, mas não serão perfeitos de natureza. O Danilo Galdino pergunta: pastores, na ressurreição, Cristo se autorressuscita, se preenche da divindade, ou ele é ressuscitado pelo Pai? A narrativa bíblica apresenta como sendo ressuscitado pelo Pai, né? A Bíblia vai dizer ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Mais uma vez, ele é homem perfeito que morre e vai para o Hades. Daí a expressão, desceu ao Hades. Quando se morre, vai para onde? Para o Hades. Então ele morre como ser humano, perfeito. Mas, porque ele é esse ser que morreu inocente, que morreu assumindo a culpa de outro, ele tem direito à ressurreição. Então Deus o ressuscita dentre os mortos. E ao ser ressuscitado por Deus dentre os mortos, ele é nosso representante ao morrer e é nosso representante ao ressuscitar. Ele é o único ser humano que morre inocentemente, sem ser culpado de pecado para ser morto, e tem direito à ressurreição. E ao ressuscitar, então, ele nos dá, como seres humanos agora, direito, acesso à ressurreição, porque é o primeiro ser humano que ressuscita. Porque todos os outros ressuscitados morriam de novo. Por que morriam de novo? Porque eram pecadores. Ele é o primeiro ser humano ressuscitado sem pecado. Então, é o primeiro ser humano que ressuscita para um novo tipo de vida. Ele inaugura um novo tipo de vida que não existia até o momento, que é uma vida física eterna. Até o momento, quem ressuscitava só voltava para esse modelo mesmo de vida. Aí o que acontecia? Lázaro morria de novo. E Cristo não. Ele é um ser humano santo que ressuscitou para uma vida nova santa, para um novo tipo de existência, para um novo tipo de vida que não morre mais, que é diferente dessa. Então, não é Jesus que se auto-ressuscita, ele é ressuscitado por Deus como ser humano perfeito, morto, não pecador, não assumindo sua própria culpa, ressuscitado por Deus para inaugurar um novo tipo de existência. É importantíssimo isso, né? Essa diferença, né? Tem aquele hino, né? Cristo já ressuscitou, aleluia. Podia mudar a letra. Porque, por exemplo, em inglês, na versão original, a versão diz Christ the King is risen today. Em inglês está dizendo Cristo Jesus é ressuscitado hoje. O nosso Senhor, ele não apenas ressuscitou, ele é o Cristo ressuscitado. Por exemplo, quando uma pessoa morre, né, sei lá, está tendo um ataque cardíaco, chega o SAMU, qual é o procedimento que ele faz quando a pessoa para de respirar? É uma ressuscitação. Eles vão pegar aquele desfibrilador, né,
vão dar adrenalina para o cara, vão dar um comprimido para o cara, às vezes a pessoa se afogou, parou de respirar, e eles vão lá e vão tentar ressuscitar a pessoa. Então, ressuscitar é trazer de volta a vida. Mas é isso, trazer de volta essa vida, né? Às vezes o sujeito, você imagina o SAMU, né? A pessoa fala assim, foi lá, atendeu, ressuscitou a pessoa, graças a Deus, viveu, atravessa a rua, um carro atropela, morre. Né? O SAMU bate. O SAMU mesmo. Acabou de voltar. O SAMU esquece a porta aberta, o cara cai da maca e morre o cara que acabou de passar por esse processo de ressurreição, se por assim dizer. Então, é preciso entender não apenas a questão de não apenas que Jesus voltou a viver, ele é o Senhor ressuscitado. E aí você, para isso, tem um paradoxo que você precisa entender. Primeiro, a morte de Cristo. O que foi a morte de Cristo? É isso que o pastor Amaury falou. O que foi a morte de Cristo? Cristo não só morreu, Cristo morreu, ele foi ao Hades. Cristo ele teve um ministério na sua morte, né? E a sua ressurreição, ela foi tão impressionante, né, no sentido da teologia bíblica e do plano eterno de Deus, que ela se torna o pilar da nossa fé. A gente canta muito sobre a cruz e canta pouco sobre a ressurreição. Deixa eu dizer uma coisa que eu penso. Eu penso que o pilar da nossa fé é a doutrina da ressurreição, né? A gente deve sim cantar, né, naquela cruz, o Senhor levou nossos pecados e tal, mas isso leva a uma doutrina muito individualista, né, do sujeito falar assim, então se eu pecar, Jesus vai me perdoar. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor vai me perdoar se eu pecar, que o Senhor, Jesus na cruz, e aí a turma anda com a cruz pendurada, e a turma beija a cruz, e a turma passa em frente da igreja católica, faz o sinal da cruz, e tudo é negócio de cruz. A ressurreição é o caminho para onde Deus está levando o seu povo. A ressurreição é o pilar da nossa fé. Cristo é ressuscitado e Ele é a garantia da nossa ressurreição. Leiam as cartas do apóstolo Paulo e percebam como Paulo prega o Evangelho. Paulo vai contando a narrativa bíblica, e a hora que Paulo faz o apelo, é a hora que ele fala da ressurreição, né? Porque na ressurreição de Cristo está a esperança. Cristo ressuscitou para não morrer mais, né? É tão forte em Paulo, né, a pregação da ressurreição, que em Atos nós temos um momento em que a turma entende que ele pregava dois deuses, Jesus e a ressurreição, né? Ele falava tanto de ressurreição no sermão. Esta é a pregação do cristianismo, né? Porque é importante as pessoas entenderem o valor da doutrina da Trindade para o cristianismo. Por quê? A Trindade, a doutrina da Trindade não é só a ideia de que Deus tem três pessoas no ser dele. Não. A obra da redenção, ela tem sentido, ela tem o começo, meio, fim dela na pessoa da Trindade. Tem a ver com a Trindade tem a ver com a mecânica da salvação, com todo o plano, todo o projeto da ressurreição. Negar a Trindade é negar a essência da fé cristã, é negar o cristianismo, né? Se você não crê na Trindade, você pode ser muçulmano, você pode ser judeu. Você vai dizer, é interessante as pessoas ficarem enaltecendo o judaísmo como se fosse a religião superior ao cristianismo. Não é. O judaísmo não é uma religião superior ao cristianismo. Judaísmo é um estágio do cristianismo primitivo. Ou seja, defender o judaísmo é defender a primitividade. É defender o estágio, o processo, antes em detrimento da completude do processo. Por quê? O que foi construído em termos de judaísmo no Velho Testamento é apontando para Jesus, para se cumprir em Jesus. Porque Jesus é o Deus único do judeu se fazendo carne e vindo ao mundo para cumprir aquilo que ele prometeu em Gênesis. Eu vou esmagar a cabeça da serpente. Como ser humano. É aquilo que ele prometeu para Abraão. Virá um descendente teu, Abraão, que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso não é Davi, isso não é Salomão, isso não é nenhuma dinastia judaica, isso não é nenhum rei judaico, isso não é nenhum Messias político, né, para o judaísmo. Não, é o plano da redenção
em construção, em revelação na Escritura Sagrada. Então, negar a Trindade é negar a Bíblia inteira, é negar Gênesis, é negar Isaías, é negar Salmos, é negar o plano da redenção, é escrever outra Bíblia. Então, infelizmente, é o que o Testemunho de Jeová faz, é o que o Islã faz, tentando dizer que Jesus é Messias, é profeta, não é Messias, Abraão é o profeta. Ou seja, é negar a essência da Bíblia. Se não crê na Trindade, é melhor dizer assim, olha, a Bíblia é um livro comum, não crê na Bíblia. Em Atos, no capítulo 2, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre os discípulos de Jesus. No Antigo Testamento, nós vemos o Espírito Santo de Deus enchendo pessoas específicas em momentos históricos específicos. A atuação do Espírito Santo no Novo Testamento se dava da mesma maneira como no Antigo? Nós temos dois tipos de afirmação aqui. Uma mais clássica, que é a afirmação de que o Espírito Santo não atuava da mesma forma no Velho Testamento que no Novo Testamento. Mas a diferença, há uma outra linha, um outro segmento que entende que não, que o Espírito Santo agia da mesma maneira. Você tem afirmações bíblicas, quando a Bíblia mesma vai dizer, até aquele momento o Espírito não havia sido dado. É interessante aqui a gente colocar claramente isso, que o Espírito Santo tinha o mesmo tipo de ação. A ação do Espírito Santo no Velho Testamento só não era tão ampla quanto no Novo Testamento. O tipo de ação era a mesma. As pessoas que foram crentes no Velho Testamento foram crentes por causa da operação do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo nelas. Elas entenderam a promessa, elas entenderam a redenção, elas esperaram a vinda do Messias, porque o Espírito revelou a elas isso. Porque o Espírito deu a elas esse entendimento. Quando Jesus fala com Pedro, o porquê Pedro entendeu que ele é o Messias, Jesus diz, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai, o Espírito que te revelou estas coisas. Quando Ana entendeu que Jesus era o Messias e dizia coisas gloriosas sobre ele, é por quem que Ana faz isso? Espírito Santo. O Espírito é quem deu a ela compreender. O Pedro vai dizer que era pelo Espírito que Davi falou que Jesus ressuscitaria no Salmo 16. É o Espírito Santo revelando. Só a diferença do Velho Testamento para o Novo é que o Espírito não havia sido dado na mesma proporção, como diz o profeta Joel. Deus diz, eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. É diferente aqui a categoria de pessoas sobre as quais o Espírito atuaria. A ação do Espírito no Novo Testamento, no Velho Testamento, está concentrada no profeta, no rei e no sacerdote. Mas nós temos que lembrar que no Velho Testamento, o povo hebreu, o povo judeu é chamado de nação sacerdotal, ou seja, há uma ação do Espírito Santo sobre eles. Quando Joel diz que Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne, judeus e gentios. Aqui, gente, isso aqui quebra até a escatologia errada. Você vai ver que o dispensacionalismo é construído em cima do pressuposto de que o plano de Deus para a redenção é para o povo judeu. Se a redenção é para o judeu, e aí nós vivemos um intervalo de tempo, a semana aqui em que, a era aqui em que Deus está num parênteses agindo com a igreja, e depois retoma o plano com Israel, para que o Joel está profetizando que Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne? Toda a carne quer dizer judeu e não judeu, sobre toda a etnia, lá ele fala sobre meus servos e minhas servas, ou seja, olha só, o servo... o empregado, o escravo e a escrava. Não tem distinção de pessoa. Sobre velhos e jovens, sobre profetas e não profetas, sobre reis e súditos. Há uma democratização da obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Por quê? Isso porque Cristo chega no céu. Isso aqui, gente, é porque Jesus assentou no céu. Quando Jesus assenta no céu, lembra, é o ser humano assentando à destra de Deus. O que isso significa? Que o ser humano foi aceito diante de Deus. É como diz Hebreus 4. O sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos e foi aceito. Isso acontecia lá no tabernáculo, na cultura judaica. Agora, não é um sumo sacerdote lá da linhagem levítica. Agora é o sumo sacerdote representante, não do povo judeu. É o prometido lá na queda no Éden. É aquele
prometido vindo e subindo como sumo sacerdote, como nosso representante diante de Deus. E ele foi aceito. Ele foi recebido lá. Quando ele é recebido lá, o que acontece então aqui na terra? O véu foi rasgado. Ele é aceito, o sacrifício dele é aceito. É o sumo sacerdote que oficiou o sacrifício, ele é a oferta, ele é o cordeiro e ele é o sacerdote que oferece o cordeiro. Ele vai lá oferecer o sacrifício dele mesmo. O sacerdote oferecia do outro. Ele foi lá oferecer o sacrifício, ele foi lá dizer: Deus, eu morri por eles. O Senhor aceita agora o ser humano na tua presença? Deus disse: sim, eu aceito. É como Esther, que vai diante do rei e o rei estende o cetro para ela. Lá já é uma cristologia no livro de Esther, né? Quando Esther vai lá e é aceita, apontando para Cristo, o intercessor sendo aceito. Aqui, nós fomos aceitos. Então, porque nós fomos aceitos, o que ele fez? Derramou o Espírito sobre toda a carne. Quando o Espírito era doado só ao judeu, só ao sacerdote, ao profeta, ao rei, era uma representação. Agora, toda a igreja é nação sacerdotal, por isso o Espírito é derramado de forma mais ampla. A ação é o mesmo tipo de ação. Agora, a amplitude da ação é bem maior, porque é sobre toda a carne. Todo aquele que crê em Cristo Jesus é objeto do derramar do Espírito Santo de Deus sobre eles. Fenomenal. Teologia bíblica pura aqui. Eu vou dar um conselho para os seminaristas que estão, que vocês têm que voltar aqui, pastor, a aula de teologia bíblica aqui na veia, tá? Então isso aqui é raro e você precisa aproveitar, né? Eu só queria acrescentar um texto aqui, né, para embasar ainda mais isso que o pastor Amaury falou de uma forma magistral aqui, que é Isaías 61, né? Quando fala do Espírito Santo, Isaías é um texto que fala muito sobre o Espírito Santo, e lá o texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Em Lucas, quando Jesus vai à sinagoga de Nazaré, ele abre o rolo de Isaías nesse texto, e ele lê o mesmo texto. E a exegese de Cristo foi: hoje esse texto se cumpriu. Jesus foi expulso do lugar. As pessoas queriam apedrejar Jesus. Você sabe por quê? Porque Jesus disse: eu sou Isaías 61. E porque eu sou Isaías 61, eu vou derramar o Espírito sobre o meu povo. E aí, meu irmão, se a gente entendesse a dimensão do que é viver no poder do Espírito Santo, se a gente entendesse a profundidade da habitação do Espírito Santo em nós, e que o Espírito Santo nos dá poder, nos habilita para viver a palavra de Deus, isso mudaria a dinâmica da nossa vida. Não é que o Espírito Santo foi derramado para a gente ficar rodando na igreja, falando em língua, dando pirueta. Não, isso aí, gente, é coisa de gente infantil. Isso é coisa de gente infantil. Quem fica correndo atrás dessas coisas aí é gente da adrenalina gospel. Deus, ele nos deu poder do Espírito Santo. Você imagina, pastor Amaury, o que é um pai cheio do poder do Espírito Santo? É hora de orar pela Zona Leste. O que é um pai cheio do poder do Espírito Santo? O que é uma mãe cheia do poder do Espírito Santo? O que são crentes no trabalho que são cheios do poder do Espírito Santo? O que é uma luta na vida diante do poder do Espírito Santo? E o Espírito Santo, ele nos enche desse dínamos, desse poder de Deus. Ele foi derramado sobre as nossas vidas. E isso nos faz, no sentido bíblico, profetizar, viver a palavra de Deus, orar uns pelos outros, vermos milagres de Deus, andar pela fé e não pelo que a gente vê. Nos faz viver numa outra dimensão de vida. É por isso que Cristo derramou o poder do Espírito Santo. Você sabe por que a igreja hoje não tem poder? Porque a igreja não crê na presença do Espírito Santo. O crente, ele crê na presença do Espírito Santo aqui no culto, mas ele não busca o enchimento do Espírito Santo, ele não tem práticas espirituais, ele não jejua constantemente, ele não lê a palavra, ele não teme a disciplina de Deus, ele não busca o Senhor, mas o crente que o faz, ele é cheio do poder
do Espírito Santo. No Antigo Testamento era isso, né, pastor? Era sobre algumas pessoas. No Novo Testamento é sobre a igreja. Querido, você aí na sua casa, o Espírito Santo habita o seu coração. Você precisa viver essa dimensão, né, do poder de viver no poder do Espírito Santo. Benção demais. Queridos, nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Que Jesus esteja abençoando a sua casa. Eu separei algumas perguntas que foram feitas nessa manhã, que não foram respondidas. Isso eu guardei ou por conta do tempo ou por conta do tema. Mas todas as perguntas que foram feitas, tanto no chat do Facebook como do YouTube, eu irei fazê-las aos nossos pastores logo mais à noite. Que você tenha um excelente domingo com a sua família. Que Jesus esteja com vocês. Quero pedir que você se inscreva no nosso canal da Igreja Presbiteriana da Penha. Se você ainda não o fez, peça para que as outras pessoas que você sabe que acompanham o nosso momento aqui também assim o façam. Você pode me encontrar nas redes sociais como Leonardo Tobias. Que Jesus te abençoe. Deus abençoe, queridos, um ótimo domingo, um bom almoço para vocês, que a paz de Jesus seja aí sobre a sua casa, aquele macarrão com frango maravilhoso, é benção demais. E de noite nós estamos juntos aí, né, pastor? Isso. Um grande abraço para vocês. De noite estamos aqui, pastor Juliano vai trazer uma palavra boa, preciosa para você. E que Deus te dê um domingo muito abençoado, cheio de alegria. O meu cardápio hoje é feijoada e o clima está para feijoada hoje. Deus abençoe. Vamos lá.